eu gostaria de falar com os irmãos esta noite sobre alguns desafios que a igreja tem, desafios internos, desafios externos. E dentre esses desafios que a igreja tem, ela tem um desafio do relacionamento. E eu fiz um desenho, eu não quero assim que vocês copiem o desenho, mas ele é um desenho que eu mesmo fiz por causa do profissionalismo. Só mesmo Picasso e alguns pintores que poderiam fazer igual. Não sei se o Aloysio, como? E também o... Não, irmãos, vocês não estão rindo do que eu desenhei, não, né? A princípio, diante de toda a minha humildade, eu coloquei aquele serzinho ali, uma imitação de como se fosse um ser humano, com aqueles bracinhos estendidos, e eu coloquei um pontinho, e coloquei uma seta para a direita, uma seta para a esquerda e uma seta para cima. Com este pequeno desenho que eu fiz ali agora, perto do pastor Alexandre, enquanto eu estava sentado, por isso que ele ficou daquele jeito, talvez você... Se criticar também não importa não, irmão. Eu sei do que eu estou fazendo, eu sei do meu relacionamento com Deus, eu sei do que Deus fala. Se não gostou, é problema seu. Mas eu sei que você está gostando, porque você conhece o seu pastor. Aquele ponto ali onde tem aquele desenho daquele ser humano imaginário, ele está demonstrando duas áreas do nosso relacionamento. Primeiro, o nosso relacionamento, ele primeiro precisa ser vertical, isto é, com Deus. Em segundo lugar, o nosso relacionamento, ele é horizontal. Quando ele caminha de forma horizontal, a nossa esquerda, ele tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. E do lado direito, agora você já está achando que o meu desenho faz sentido, não é verdade? Do lado direito tem a ver com o meu relacionamento com o mundo, com aqueles que estão lá fora, com aqueles que não são crentes. Só que não adianta, como salvo, eu me relacionar bem com os irmãos, relacionar bem com o mundo e não ter uma vida de comunhão com o Deus que me salvou e me transformou. Então, em primeiro lugar, o meu relacionamento precisa ser um relacionamento vertical, isto é, eu e Deus. Não é eu e Eunice em primeiro lugar, não é eu, Rafael, Gustavo e Fernanda, meus filhos, as minhas netas. Não é eu e a diretoria, não sou eu e a diretoria da igreja, não. O meu primeiro ponto de relacionamento precisa ser o meu relacionamento entre eu e Deus. É o tanto que eu oro, é o tanto que eu adoro, é o tanto que eu amo a palavra, é o tanto que eu me relaciono com este Deus que me salvou. E aí eu vou provar isso começando em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Aleluia. Que está escrito assim: após o Senhor criar todas as coisas, após o Senhor fazer todas as coisas que ele havia feito, diz a Bíblia que ele criou o ser humano. E o ser humano foi criado como o que, irmãos? Como coroa da sua criação. E viu que o Senhor, que tudo que ele havia feito era bom, e ele criou o homem como a coroa da sua criação. Você faz algo maravilhoso e depois você coloca algo em cima daquilo como coroa daquilo que você criou. Então o homem foi criado como coroa da criação, foi feito como coroa da criação. E aí, como este homem é criado à imagem e semelhança de Deus, Deus coloca nele uma capacidade de adorar e uma capacidade de se relacionar com Deus. Para mim, irmãos, para mim, eu estou falando como crente, uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano possui é a oportunidade de relacionar-se com Deus. Por quê? Quando eu começo a estudar os atributos de Deus, atributos incomunicáveis, onipotência, onisciência, presciência, onipresença, eternidade, etc., eu vejo que o nosso Deus, ele é um Deus transcendente, isto é, infinitamente superior ao homem. Quando a gente começa a dizer, por exemplo, Salmo 147:4, que Deus conta o número das estrelas e chama cada uma dessas estrelas pelo nome, eu fico pensando, Deus, não, pelo amor de Deus. Isaías 40, versículo de número 12.
É só eu pensar, o Loí já pôs. Lê esse versículo. Quem mediu com seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra? Quem pesou os montes e os outeiros em balanço? O que é outeiro? Montanha em balanço. Imagina um Deus desse tamanho. Opa! Quem está sentindo a presença dele aí? Se eu fosse falar da grandeza desse Deus aqui, eu tomaria o resto dos 30 minutos que eu tenho aqui. E quando a gente via esse Deus tão grande, mas tão infinitamente superior ao homem, a gente fala: Deus, muito maravilhoso isso, mas o Senhor está infinitamente superior ao homem. Então está muito difícil, porque o Senhor é um Deus transcendente. Isto é, um Deus que está acima de toda a expectativa e capacidade que o homem tem de imaginar esta presença dele. Mas aí, aleluia, quando eu começo a estudar a palavra do Senhor, eu descobri que este Deus, que é tremendamente superior ao homem, ele não é só transcendente, ele é também imanente. Na transcendência, ele é infinitamente superior. Na imanência, através dos seus atributos, ele desce, se comunica, intervém, interfere e permite que eu possa ter comunhão com ele. Você já parou para pensar nisso? Então aí entra o homenzinho que eu desenhei lá e aquela setinha para cima, isto é, relacionamento vertical, eu e Deus. E aí quando o homem pecou, olha aqui para minha mão, quando o homem pecou e saiu da presença de Deus, eu vou sair de frente à câmera aqui e volto só para ilustrar. Quando o homem pecou e saiu da presença de Deus e tentou esconder, daí a pouco Deus está lá. O Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde ele estava não, irmão. Deus sabia. O Senhor só estava querendo dizer: onde você foi parar? Aleluia, 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 aleluia. Por quê? Porque este Deus que assoprou o dele em nós, isto é, ele assoprou o fôlego de vida em nós, ele fez uma ligação entre ele e nós. Colocou em nós uma capacidade de querer a ele. E aí eu vou àquela ilustraçãozinha muito simples que a gente fala. Se você tirar uma árvore do chão, da raiz dessa árvore do chão, ela vai morrer? Sim ou não? Dias depois ela vai morrer. Por quê? Ela precisa da terra, porque a sua natureza está ligada à terra. Se tirá-la da terra, ela vai secar e vai morrer. Se você pegar um bonito peixe, tirá-lo da água e trazê-lo para fora, depois de algumas horas esse peixe também vai morrer, porque a sua natureza está intrinsecamente ligada à água. Se você tirar o homem de Deus, se o homem afastar de Deus, ele também vai morrer, porque há nele uma natureza que Deus colocou nele. Quem pode entender isso aqui, levantar a mão e adorar a Deus. Por isso que o homem só se completa quando ele está ligado em Deus. Aí, eu estou achando meio acelerado esse culto, irmão. O negócio está meio... Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Então, esse relacionamento, primeiro, ele é um relacionamento vertical. Eu e Deus. Deus e eu. Obrigado, Eloy. Primeiro é para cima. Porque se eu me relaciono bem assim, verticalmente, me desculpe a franqueza, sem querer ofender ninguém, não vai me dizer que você ama a Deus e tem comunhão com Deus, se você não perdoa aquelas pessoas que estão à sua volta. Não vem com essa história não. Quem relaciona bem com Deus tem relacionamento com pessoas. O que que João disse? O que que João disse?
Se eu... Opa, estou ouvindo de barulho de Deus aqui. Se eu digo que eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão, o que João falou? Como é que eu vou amar a Deus que não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo? É, pastor, mas o Mateus me fez raiva. Aí é que chega a hora de você amá-lo, ele tendo feito raiva em você. Porque você vai ter que entendê-lo e amá-lo, porque afinal de contas você é irmão dele. Estou só usando como exemplo, Mateus. Mas se você me fizer raiva, já está perdoado. Porque este relacionamento é o que Paulo falou aos Colossenses, que eu pedi o pastor Simar para ler. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Deus está. Coloca para mim de novo o texto, falou aí, Colossenses 3:1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, o que? A destra. O que é destra? Mão direita, lado direito. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado. O que é isso aí? Prostituição. 2, impureza, apetite desordenado. Não só apetite de comida, mas apetite para as coisas do mundo. Vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Versículo de número 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Nas quais também em outro tempo, antes de vocês aceitarem Jesus, vocês viviam nela: prostituição, avareza, malícia, maledicência, palavra torpe. Antigamente vocês viviam assim, mas agora não. É o pastor Jânio que está falando isso aí, o evangelista Robson. Mas agora, versículo de número 8, volta aí. Mas agora, despojai. O que é despojar? Despir, abandonar. De tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, piada imoral e uma série de coisas. Versículo de número 9. Não mintais uns aos outros, porque vocês já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmão, é palavra de Deus. Vocês já trocaram de roupa, já despiste do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos vestiste do novo homem. Irmão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já tirou a roupa velha do pecado e agora vestiu do novo homem. Que renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, parecido com ele. Onde não há grego, onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, que eram aquelas pessoas sem cultura, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Isto é, Deus pegou judeu, Deus pegou bárbaro, Deus pegou cita, Deus pegou gentil, Deus pegou brasileiro, Deus pegou americano, Deus pegou canadense, Deus pegou africano, Deus pegou gente do Oriente Médio, Deus pegou tudo, botou tudo no pacote e falou: Jesus entra e salva tudo igual, com o preço do mesmo sangue. Irmão, a igreja é o único lugar do mundo onde rico, pobre, feio, bonito, analfabeto, culto, toma ceia junto. Sábado teve ceia aqui, sim ou não? Quem não veio, perdeu, mas tomou no domingo de manhã. Vamos imaginar. Acho que é lá maior, Marquinhos. Vem cear. O mestre chama, vem cear. Olha para cá. Aí, se o presidente da República fosse crente,
Se o Bill Gates fosse crente, se o rei Charles fosse crente, todo mundo tomaria a mesma ceia. Não tem pão para rico e pão para pobre. Aqui o sangue de Jesus nos purificou. Então é nosso relacionamento com Deus. Mas eu preciso correr, porque o tempo passa tão rápido. E aí, o Senhor vai atrás do Adão e diz: Adão, onde que você está? Eu quero voltar a ter comunhão com você, Adão. Eu quero restaurar o nosso relacionamento, Adão. Aí, a gente caminha um pouquinho na Bíblia e vai para o livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22 e versículo de número 24. O que está escrito? Desculpa. Alguém leu lá? Não, lê aí de novo. Lê aí outra vez, não, lê de novo. E andou o que, irmãos? O que Enoque fez, irmãos? O que Enoque fez, irmãos? Andou com Deus, depois que gerou Metusalém. Andou com Deus tantos anos? 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, para você andar com Deus, não quer dizer que você tem que viver isolado num lugar para andar com Deus, não. Você pode gerar filhos e filhas, você pode trabalhar, você pode viajar, você pode fazer qualquer coisa. Porque o negócio de andar com Deus não é só o dia que você anda no culto, não. É na hora que você sai do culto, é na hora que você vai para casa. Andar com Deus tem a ver com o dia a dia, com relacionamento. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora coloca o versículo de número 24, para ver se vai conferir o que eu anotei aqui. De novo, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Eu fico imaginando, irmão, é imaginação, cabeça de pregador. O Enoque, está tão bom você andar comigo? Faz o seguinte, não fica andando aí embaixo não, vem andar comigo aqui. E Enoque também é o tipo da igreja que será arrebatado sem ver a morte. Amém, irmão? Você já pensou a gente estar aqui esta noite e a trombeta soar e o Senhor dizer: chega de andar nessa terra, chega! Vem para cá! Mas aí, pastor Jander, o pastor Simar tocou nisso aqui na escola dominical domingo, achei muito maravilhoso e lembrei na hora que eu estava preparando aqui meu esboço. Gênesis agora, capítulo de número 6, versículo de número 9. Gênesis 6, 9. O que está escrito aí? Não, leia primeiro, eu quero que você leia. No 3 você vai ler alto. 1, 2, 3. Não, vou repetir. Noé fazia o quê? Ô Noé, é o seguinte, eu vou acabar com essa geração, com essa raça ruim aí. Você constrói uma arca, que eu quero que você vai andar comigo, tá bom? Eu não vou trazer para você aqui para cima igual o Enoque, não. Mas eu vou te guardar na arca. Quem anda com Deus. Aí o pastor Simar tocou aqui na escola dominical, que é maravilhoso andar com Deus. E eu botei aqui porque isso tem a ver com o nosso relacionamento. Cadê o hominho? Coisa? Põe lá. Vocês vão querer esse papelzinho depois. Tem gente olhando aqui já querendo meu papelzinho aqui, ó. Ele tá aqui. Não vendo, não troca e não dou, tá? Eu tenho aqui, tá? Vou até botar no meu bolso. Então é o seguinte, brincadeira. É isso aí. Eu e Deus. Enoque com Deus. Noé com Deus. Mas agora quando eu chego no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, aí eu já encontro um outro negócio. Aí eu já encontro o Senhor Deus chamando, capítulo 12, versículo de número 1 do livro de Gênesis, está escrito assim: ora, o Senhor disse a... Vamos junto? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te
mostrarei. Irmãos, já falei não sei quantas vezes, vou ter que repetir, porque eu falo em outro lugar, vou falar aqui na nossa igreja também. Quando você sai de dentro para fora ou de fora para dentro? Não, vou perguntar de novo. Quando você sai de dentro para fora ou de fora para dentro? Se você for sair daqui da igreja, você vai sair de lá para cá ou sair daqui para lá? Mas interessante, Deus, o Senhor chamou ele diferente. O Senhor falou com ele: sai da terra, sai da parentela e sai da casa. Chamou ele de fora para dentro. Aí, há um mistério, como diz a Neide. O que você acha que Deus está querendo falar? Ô Abraão, sai para mim. Você sai de lá da terra, sai da parentela, sai da casa e sai para mim. E eu te levarei a uma terra. Espera aí, eu vou te levar para um lugar. Onde mesmo, Senhor? Não preocupa onde, só preocupa com quem. Tu está comigo. Aleluia. Aleluia. Vou repetir a historinha, porque quando você sabe com quem você anda, você tranquiliza. Está entendendo como? Você tranquiliza. Eu vi contar outro dia a historinha, só que eu já vi contar do navio, e como eu gostei da historinha do avião, eu vou contar do avião. Do menino que pegou para viajar de avião, e ele entrou, um adolescentezinho, jovem, o menino, está lá, pegou uma caneta e está lá desenhando, desde o início da viagem. O avião decolou e foi, está lá riscando um papelzinho. Olha para um lado, olha para o outro, está lá desenhando. A certa altura do voo, começou uma turbulência, irmãos. Mas não é uma turbulência fraca, não. Daquela que o Marquinhos falou que tem vontade de ver, que eu não quero estar no dia. Os irmãos que já voaram sabem o que é isso. A turbulência, aquelas tampas, aquelas gavetas do avião abria, aquele troço tudo. E o menino continuou a desenhar. Alguém que estava no lado dele: menino, por que você não está desesperado? Continua desenhando tranquilamente aí. Ele falou: não estou preocupado não. Mas por quê? Meu pai que é o piloto. Quem pegou? É Ele que está no comando, é Ele que está no comando, é Ele que está no... Se você está ligado aqui no homenzinho, se você está ligado em cima, então o seu relacionamento primeiro é vertical. Não posso demorar muito mais por causa do horário. Mas aí, ele começou então a ir no caminho que o Senhor estava levando. E o pastor Alcimar, de forma muito sábia, falou que domingo de manhã, que Enoque andou com Deus, que Noé andou, versículo de número, 2 Crônicas 20, versículo de número 7, está escrito assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Quem que está falando isso aí, irmãos? Alguém lembra? Josafá. Diga assim, diga comigo assim: Josafá disse que Abraão era amigo de Deus. Agora, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Tiago 2, 23. O que está escrito em Tiago 2, 23? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o quê? E foi chamado de quê? Quem que falou que Abraão foi chamado amigo de Deus? Quem, irmãos? Diga comigo. Tiago disse que Abraão era amigo de Deus. Agora eu estou caçando aqui no livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 8. Se você ler
e entender alguma coisa diferente do que eu falei e alegrar com isso, diga um amém. Se não entender, fica caladinho. Pode ler, pode ler. Tem diferença aí, Marquinhos? Tem diferença dos outros dois textos que eu li ou não? Tem ou não? Tem gente falando não, tem gente falando assim, que tem. Tem diferença, Robson? Tem, meninos? Não, o sentido do que eu estou querendo dizer. Josafá falou que Abraão é amigo de Deus, sim ou não? Tiago falou que Abraão é amigo de Deus, sim ou não? Tudo bem. Mas agora, irmão, é o próprio Deus. Deus está falando assim: e tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, é a quem ungir, semente do meu amigo Abraão. Uma coisa é eu falar que você é amigo de alguém, outra coisa é esse alguém importante olhar e dizer: não, ele é meu amigo. Isto está dizendo de relacionamento com Deus, relacionamento vertical. Agora, irmãos, para concluir essa parte, porque o meu tempo já foi embora, eu não vou em 15 minutos, em 10 minutos conseguir falar o relacionamento horizontal, mas vou tentar falar um pouquinho. O que eu gostaria de lhe dizer aqui, eu queria que você guardasse isso aqui, pela misericórdia do Senhor. Eu sou o pastor titular aqui da igreja. Pastor Simar é o primeiro vice, pastor Chiquinho, segundo vice. Temos pastores, líderes aqui, obreiros. Mas eu quero te dizer que sabe quem conhece mesmo o teu nível de relacionamento com Deus? É pastor, é a irmã dirigente do ciclo de oração. Quem é? Quem é? Quem é, Denise? Como é que a sua colega chama mesmo? A Sara? Luciana, Rose? Eunice? Irmão Leôncio, irmão Itamar? Irmão Robson, Daniel? Quem sabe o índice de relacionamento de vocês com Deus? Sou eu. É você. É você que sabe o teu nível de intimidade com Ele. Eu sinto Deus neste ambiente esta noite, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Eu posso chegar aqui, você vai concordar comigo. Eu posso chegar aqui e posso maquiar, né, pastor Simar? Irmãos, eu estou muito feliz esta noite. Esta madrugada eu estive com Deus e tal, eu tenho desfrutado e tal. Tem irmão que não tem discernimento de espírito, fala assim: mas que irmão espiritual. Aí Deus está aqui dando uma olhadinha e fala assim: não tem nada disso não, filho. Tem quanto tempo que você não entra na minha presença? Você não sabe que eu estou escutando as maledicências que você fala de casa em casa, não. Você não sabe que eu conheço as tuas conversas nos grupos de WhatsApp, não. Você não sabe as mídias que você visita que eu conheço. Tu não tem esse nível de vida espiritual comigo não, filho. Agora Deus conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que têm relacionamento com Ele. Quem pode glorificar a Deus por isso? Vou provar para você que Deus conhece. Não estava na minha anotação não, mas o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Deixa eu ver se é Miqueias. Miqueias capítulo de número... aquele assim: o Senhor conhece os que são seus. E é Naum capítulo de número 1, versículo de número 7. Naum capítulo 1, versículo 7. A gente quase não prega no livro de Naum, não é verdade? Mas dá uma lidinha nesse versículo. Vamos lá dividir esse versículo. Número 1, o Senhor é... Número 2, uma fortaleza no dia da... Número 3, e conhece os que confiam. Pastor, tem mais algum lugar que fala desse negócio que o Senhor conhece? Tem no livro de Timóteo. Como eu não anotei, eu vou ter que revirar para achar. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Alguém sabe o que é selo aqui, irmão?
é que autentica aquilo que é verdade. Nós temos ali o Fernando Tchuquinha, que tem um cartório lá. Quando você passa a escritura, Tchuquinha, não tem um negócio do selo que o governo manda e carimba, aquilo ali autentica, não é autenticação? Está dizendo que o Senhor tem um fundamento que é firme e tem este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome dele, aparte-se da iniquidade. Então o meu primeiro relacionamento é eu e Deus. Jó capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quem está dando testemunho aí, meu querido? Está dando testemunho de quem? De quem está dando testemunho dele? Deus. Eu estou tremendo diante da palavra de Deus. Mas vamos voltar na minha figurinha, que no final vocês já estão mais simpáticos a ela, eu tenho certeza. Se o meu relacionamento é com Deus, esse relacionamento vai refletir agora de forma o que? Horizontal. Do lado esquerdo, eu tenho relacionamento com os meus irmãos. Aí eu vou voltar em Colossenses, onde eu pedi o pastor Alcimar para ler. Colossenses capítulo de número 3, melhor dizendo, versículo de número 12, que diz assim, é palavra de Deus, fica bravinho não, é palavra de Deus. O que está escrito aí? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Deixa aí, espera aí. Misericórdia, benignidade, que tem a ver com bondade, humildade, que não tem a ver com nada de andar bagunçado. Irmão, sou muito humilde, eu não me preocupo. Isso, tem gente que anda todo bagunçadinho, você cutuca nele para você ver, ele vira uma fera. Porque humildade não tem a ver só com aquele mas você é muito humilde. Não, humildade tem a ver com a capacidade de suportar, sofrer. Mas aí tem uma outra palavrinha, mansidão. A mansidão, ela está relacionada com o domínio próprio. Porque tem pessoa que ele, ao ouvir a palavra, alguém levantou a voz contra ele, ele já sobe, ele já fica nos tamancos, ele tem nada de Deus, irmão, carne pura. Porque o fruto do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio e longanimidade. O que é longanimidade? Capacidade de suportar pessoas e prova. Mas aí o que diz o versículo 13? Ai, não, você vai ler, porque depois não dizer que é eu que estou, não, eu estou falando de relacionamento horizontal, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Jesus vos perdoou, vai ter que perdoar também. Estou só deixando a palavra. Outro dia alguém me procurou, olha para cá, porque eu quero falar com todos. Outro dia alguém me procurou, uma irmã, e disse: pastor, tentei pedir perdão a uma pessoa, ela nem me ouviu, virou as costas e saiu, não tem assunto de perdão. Falei: filha, você está liberada, está perdoada. Um exemplo, chamei o evangelista Robson, te ofendi, fiz alguma coisa com você, gostaria de lhe contar com o seu perdão, amém? Ele disse: está perdoado. Não, pastor, não toca nesse assunto, não quero saber de perdão, não sei o quê. A culpa está com quem agora?
Está com ele, porque eu já fiz a minha parte. Porque quem não perdoa, isso aqui é um copo de veneno, imagina. A mágoa, a raiz de amargura, a raiva, é o veneno. Vai pra cá, eu estou falando com você. Estou falando com vocês. Aqui é o copo de veneno. Eu estou com raiva do Alexandre. E eu quero que ele morra com esse veneno. Só que a mágoa está aqui. Quem vai morrer? Sou eu, porque o veneno está aqui. Então Paulo está falando, se alguém tiver alguma coisa contra o irmão, dá um jeito de assim, do mesmo jeito que Jesus te perdoou, dá um jeito de perdoar também. E aí Jesus, não, eu estou sentindo Deus aqui. Aí Jesus falou o seguinte: se você for trazer a sua oferta, a sua contribuição, para entregar ela lá no altar, quando você trouxe ela, você lembrou que tem alguém com raiva de você e magoado, o que você vai fazer? Larga a oferta lá no altar, vai lá, pede perdão, volta cá, entrega a tua oferta, para que a tua oferta seja recebida. Mateus, Jesus falou isso. Então aí, relacionamento horizontal que tem a ver com os meus irmãos. Irmãos, andar junto causa dissensão. A gente desentende. É verdade. Famílias, filhos, esposo, tudo desentende. Amigos, gente que caminha junto. É verdade ou não é, irmãos? Isso é normal. Quem ainda não desentendeu? É normal. Assim, dentro de uma normalidade. Como é que é? Ah, tá. Dentro de uma normalidade. Só que eu preciso entender que quando tiver alguma coisa, não é abandonar a igreja e ir embora. É consertar e ficar dentro. Porque se sair dividido, sai com a mágoa e não vai dar certo lá fora. Obrigado, pastor. 2 menininhos estavam brincando de espada. Menino de rua. De rua que eu falo? Não. Menino brincando na rua. Espadinha. E bate pra lá, bate pra cá, bate pra cá. Daí a pouco, um deu uma espadada na cabeça do outro, abriu um rabo. Chamaram o vizinho, era na época do Fusca. Pegaram todo mundo, pegaram o menino com a testa machucada, pegaram o outro também que bateu, deu uma espadada na cabeça do outro, juntou, botou tudo dentro do carro, aquela misturada, cheio de sangue, foram para o hospital. Chegou lá, o menininho que tinha dado a paulada na cabeça do outro, ficou sentado lá assim, ó. E o doutor costurando a cabeça de cá, com coisa lá. Aí ele levava a agulha para aplicar anestesia na cabeça do menino, o menino gritava: não deixa. Aí daí a pouco, não deixa, o menino chamou a enfermeira, foi lá do lado de fora, naqueles botecos que tem em porta do hospital, e trouxe uma barra de chocolate soufflé. Meu Deus, aquilo é bom, hein? Trouxe a barra de chocolate soufflé e disse para o menino: se você deixar eu costurar sua cabeça, aplicar anestesia e dar os pontos, eu te dou essa barra de chocolate. O menininho abriu a cara e ficou quietinho. Costurou, limpou, botou a gazezinha, etc. Entregou para ele a barra de chocolate. Quando entregou, ele pegou a barrinha de chocolate, partiu lá no meio, ficou com a metade e deu a outra metade para o irmão dele. Aí o doutor falou assim: mas quem que te deu a paulada na cabeça? Foi ele. Quem que te machucou? Foi ele. Por que você deu esse pedaço de chocolate para ele? Porque ele é meu irmão, doutor. Quem pode adorar a Deus esta noite? Ele é meu irmão. Relacionamento horizontal. Se eu estou conectado com Deus, eu me relaciono bem aqui, esquerdo. Mas eu também me relaciono bem com o mundo. É possível estar no mundo sem o mundo estar em nós. Por isso que Jesus disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Um dia eu fui meio sem educação, mas eu já acho que eu já até pedi perdão por causa disso. Nem sei onde que foi direito que aconteceu. Alguém falou comigo: fulano de tal ganhou várias gravatas e camisa no dia do aniversário. Eu nunca ganhei.
Eu falei, talvez porque você nunca tenha dado. Humildemente. Mas depois eu achei que eu fui meio forte. Eu falei, desculpa, né? Apesar da verdade que eu falei. Quer que as pessoas te tratem bem? Tratem elas bem. Quer que a sua esposa seja amável? Seja amável com ela. Amém. Amém. E entenda que você não está lidando com seres perfeitos. Você está lidando com ser humano que chora, que sente raiva, que sente tristeza, que tem vontade de voltar atrás, mas acima de tudo, se você tem relacionamento com Deus, isso reflete em você. Agora, esse mundo aí eu vou deixar para um outro dia, porque não vai dar tempo. Esse mundo aí é o meu relacionamento com o mundo externo. Esse mundo externo são pessoas que não são crentes, porque a palavra mundo na Bíblia tem várias citações. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que mundo é esse? Pessoas. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo físico, cosmos. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é o mundo ético, é o mundo sistema. Posso explicar de novo? Quando Deus criou o mundo, é o mundo físico, esse é o cosmos. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele amou o mundo social, pessoas. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo nem o que no mundo há, é amar o sistema, amar mentira, amar engano, amar aquilo que Deus não agrada. Esse é não amar o mundo, ok? Isso ok? Vamos lá? Agora, este mundo aí que eu preciso conviver com ele, alguém aqui, não precisa levantar a mão não, porque senão às vezes você vai ficar constrangido. Alguém aqui já orou para Jesus te levar? Senhor, a luta é tanto, se o Senhor pudesse me levar. Assim que orou, sentiu dor de cabeça, já está caçando uma dipirona. É desse jeito, não é verdade? Senhor, me leva. Começou uma fincada de lado e falou, alguém pode me levar no PAN? Liga para o pastor para orar. Mas você não estava pedindo para levar? Irmão, se Jesus fosse levar os crentes bons, que vivem em luta, ia sobrar pouca gente, irmão. Porque crente bom mesmo, que tem vida com Deus, passa muita luta. Aí o que Jesus falou em João 17? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então não é sair do mundo, é ser igreja no mundo. Eu já pousei várias vezes no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, um dos maiores aeroportos do Brasil, talvez o segundo maior aeroporto do Brasil, que eu acho que o primeiro é Guarulhos, o primeiro da América Latina, inclusive, no Galeão. Você vai pousar no Galeão, do lado ali, aquela encosta do mar, eu não sei como é que chama aquilo, é uma água barrenta, fedorenta, e lá tem umas pedras, uns paus, e eu fico admirado, não sei se alguém já viu isso lá, umas garças, branquinha, Sérgio, você que é carioca, mas branquinha, né, Monesi? Você já viu isso, né? Branquinha, com o pezinho lá assim em cima daquele pauzinho, mas meu Deus do céu, mas a pena branquinha. Eu só não posso falar o nome do animal, mas eu já li isso não uma vez só. Eu não sei se é na África do Sul, de um animal tão branquinho que ele tem, que ele não aceita, hein? Como é que ele chama? Arminho. Ele é tão branco, mas tão branco, que ele não aceita sujeira na sua pele, no seu pelo. E os caçadores lá na África, o que fazem? Corre atrás dele. Quando corre atrás dele, ele entra numa toca. Quando ele entra numa toca, eles pegam barro, ou pegam estrume de animal, cocô de animal, e passa na porta. Não, para que ele está lá dentro, para que ele não saia. Aí o que acontece? Ele morre lá dentro, mas ele não sai para contaminar a sua pele. Aqui é assim, o teu compromisso é com Deus. Tu está no mundo, mas tu não suja do mundo. Está aí, Robson, olha aí que coisa maravilhosa.
Se você pudesse mandar ele para o Aloir aí, quem sabe o Aloir colocaria ele na tela. Irmãos, o mundo está aí querendo passar sujeira em você, pecado em você. Você diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui não, aqui não. Porque o Deus que você serve é santo. Olha lá na tela, olha lá na tela. Isaías capítulo 1. Oh glória, eu sinto Deus aqui. O Senhor disse, vinde arguir-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Tem um cantor aí que diz que não pode cantar algo mais que a neve, né? Aí a gente canta só porque a gente gosta, não é verdade? Porque está escrito na palavra do Senhor que no dia que você aceitou Jesus, Ele te limpou. Bom, volta com o meu desenho, Aloir, e eu vou terminar porque já são 9 horas e eu quero ouvir o Itamar e a Ivone cantar um hino, né? Relacionamento com Deus, diga comigo, relacionamento com Deus, relacionamento com os meus irmãos e relacionamento com o mundo. Só que esse relacionamento no mundo tem um limite, até onde você pode ir. Aí eu abriria um leque para falar pelo menos mais 1 hora, mas não vou falar. Com a ajuda de Deus a gente falaria mais 1 hora. Esse relacionamento com o mundo tem a ver com a capacidade que eu tenho, que se eu amo a Deus, como o pastor Sérgio falou, acima de todas as coisas, eu vou me preocupar com aquele que está precisando de Deus, e por amor a Deus, eu vou falar de Deus a ele. Aí já tem a ver com o evangelismo, missões e pregação da palavra de Deus. Fica de pé comigo, no nome de Jesus. E muitos hão de ver quão grande é o meu Senhor. Eu quero orar com você. Estenda sua mão comigo, não assim para o céu, as palmas das suas mãos para frente. Alexandre, tem bastante gente nos acompanhando por aí. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Eu gostaria muito que você saísse daqui esta noite pensando 3 coisas. Número 1, como está o meu relacionamento com Deus? Número 2, como está o meu relacionamento com os meus irmãos de fé? Minha casa, minha família. Terceiro, como está o meu relacionamento com aquelas pessoas que convivem comigo, que ainda não conhecem Deus? Senhor, eu tenho acabado de pregar a Tua palavra. Eu estou falando, Senhor, há 45 minutos, quase 50 minutos. E eu tenho certeza que Tu falaste ao meu coração esta noite. E o Senhor tem falado ao coração dessa igreja. Nós não queremos sair daqui só desafiados. Nós queremos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Centenas de pessoas estão nos assistindo, passaram pela nossa live aqui esta noite. E eu quero abençoar a vida de cada um. Que casamentos sejam restaurados, que relacionamentos sejam restaurados. Irmãos que estão enfermos, irmã George Urias, irmão Célio, os demais irmãos que estão enfermos, mas estão nos acompanhando do outro lado. Gente que está perto, gente que está longe. Visita cada um esta noite, Pai. Eu ministro vitória, cura e a alegria do Teu Espírito em cada coração, no nome de Jesus.